Olá gente, boa noite, tudo bem? Esse vídeo eu estou fazendo para responder uma pergunta do nosso amigo Vinícius, lá de Petrolina. Ele fez essa pergunta para nós já faz uns 15 dias. E eu estava esperando a oportunidade para a gente ir até o pomar, para poder responder para ele lá executando o trabalho, né? Mas devido ao período de chuva que tivemos em nossa localidade esses últimos dias, não foi possível ir até o pomar. Então a gente vai responder as perguntas aqui para ele, na medida do possível, naquilo que tiver dentro do nosso conhecimento. Vinícius fez a seguinte pergunta, ele viu o nosso último vídeo e fez a seguinte pergunta: como iniciar um plantio de pitaia? Bom, Vinícius, a primeira coisa que você tem a fazer é fazer uma análise de solo para você ver como é que está o seu terreno, certo? Faz uma análise de solo, isso você consegue fazer com o engenheiro local, não custa caro, é uma coisa que sai um valor irrisório para o valor agregado que vai ter. Por quê? Quando você sabe como é que está o seu solo, você tem a possibilidade de fazer um plantio com a melhor qualidade, né? Você faz a análise de solo, depois que o engenheiro te entregar aquela análise, aí sim você vai ver qual é as correções que precisam ser feitas e daí para frente você vai tomar as iniciativas de plantar, beleza? Certo? Qualquer coisa que você precisar, nos chama aí que a gente vai estar te ajudando. Deixa eu olhar a segunda pergunta aqui do Vinícius. A segunda pergunta do Vinícius é como definir os tutores, né, as estacas. Ô Vinícius, as estacas é o seguinte: a primeira coisa que você precisa saber é a questão da sua água. Se a sua água for uma água saloba, uma água salgada, você precisa plantar em estaca de madeira. Por quê? As estacas de cimento são umas estacas duráveis, porém ela não aguenta água salgada. Com 2, 3 anos elas começam a descascar, automaticamente vai aparecer os ferros das estacas, né? E as estacas começam a danificar. Tá certo? Agora, se você tem uma água doce, uma água de qualidade, o que é que você vai fazer? Aí você prepara umas estacas de cimento de boa qualidade, de preferência, manda fazer num local onde seja uma fábrica de pré-moldado, que é onde a gente fez as nossas, uma fábrica de pré-moldado. Por quê? Porque eles trabalham com concreto, não é um concreto usinado, mas é feito numa bitorneira, um concreto de qualidade, numa medida boa, numa medida de 2x1, certo? Um concreto vibrado, que isso vai dar uma melhor qualidade nas estacas, beleza? Então é isso aí. Outra coisa, a altura das estacas. A altura das estacas, ela precisam ter entre 1,40 m e 1,50 m no máximo. Por quê? Qualquer uma pessoa que estiver trabalhando no seu pomar consegue fazer uma poda, consegue fazer uma manutenção, consegue fazer uma colheita de frutos. Então tudo isso precisa ser colocado em prática antes de fazer, porque depois que você colocar uma estaca com 1,80 m, 1,70 m, que a tua planta estiver adulta, tu não tem mais como corrigir esse erro. E se tu já faz no início, numa altura boa, numa altura compatível com aquilo que precisa da necessidade da manutenção da planta, então tu tem uma qualidade boa, beleza? Bom, outra coisa que ele pergunta aqui: como selecionar as mudas? Bom, Vinícius, as mudas é o seguinte: você precisa ter uma muda boa, que seja colhida de uma planta adulta, de uma planta que esteja frutificando, certo? Que esteja frutificando. Por quê? Se você plantar uma muda nova, ela vai pegar? Vai. Mas ela é uma muda fraca, ela é uma muda que vai ter ali suas dificuldades até produzir, ela vai demorar mais para produzir. Quando você pega uma planta que é tirada de uma muda que é tirada de uma planta adulta, você vai ter uma muda de qualidade. Outra coisa, o enraizamento das suas mudas, elas podem ser feito diretamente na estaca. Mas se você tiver um clima bom, um clima de sol fraco, não um clima de sol escaldante, por exemplo, a nossa região aqui tem época que chega a 40 graus. Então, se você plantar uma muda dessa direto na estaca, ela vai sofrer muito até ela enraizar, até ela fixar no solo. Então, ela vai perder muito nutriente, ela vai ficar muito desidratada e também vai ter dificuldade na recuperação e nos galhos, beleza? Na soltagem de brotos. Então, o ideal é que você enraize essas plantas num lugar, essas mudas, num lugar, numa sombra, num lugar de areia para facilitar, porque se você colocar num lugar de barro, quando você vai arrancar, você acaba quebrando as raízes. E se você enraizar essas plantas numa areia, você vai ter uma facilidade para puxar a planta e ela não quebrar as raízes, beleza? Então, tudo isso conta muito.
Tá certo, Vinícius? Outra coisa, se você pegar mudas que já vem enraizada de um outro pomar, o ideal é que você faça uma higienização nas raízes dessas plantas. Retire a terra, coloque um balde com água, 10 litros d'água, um pouco de água sanitária, até um meio litro de água sanitária, você coloca e faz a limpeza dessas raízes, para não ir nenhuma bactéria, nenhum tipo uma dermatoide e outras coisas, outras bactérias. Beleza? Tá certo? Então, veja se eu conseguir responder suas perguntas e naquilo que você tiver dificuldade, chama aí que a gente estamos aí para ajudar no que for possível dentro do nosso conhecimento. Caso eu não tenha, eu consulto nossos amigos aí, como o engenheiro Vinícius, que também é seu xará, e o nosso amigo Leme Smith, seu Valdir Lázaro e outros, Rafael, o Geraldinho, são os nossos parceiros aí, né? Temos uma parceria aí a nível nacional aí, com venda de mudas e com trocas de conhecimento, beleza? Agradeço a todos, peço que quem assistiu o vídeo, se quiser se inscrever no canal, nos ajudar a crescer, é muito interessante para nós, beleza? Um abraço a todos, muito obrigado, e depois eu vou fazer um outro vídeo aí, deixar esse período de chuva, dar uma melhorada aí para melhorar as estradas para nós lá, que o nosso pomar tem 28 km de estrada de terra. Então, com esse período de chuva, dificulta para a gente chegar até lá. Aí eu vou fazer um outro vídeo lá, tá certo? E a gente posta no canal também. Beleza? Um abraço a todos e muito obrigado. Fiquem com Deus.